Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma análise pós-jogo. Teve clássico nessa terça-feira. Estamos gravando o vídeo ainda dia 30 de janeiro, na Neoquímica Arena. Corinthians 1, São Paulo 2. O fim do tabu. O São Paulo finalmente vence o rival no seu estádio, desde que foi inaugurado em 2014. O tricolor nunca tinha vencido. E veio o encerramento desse longo tabu com um barril de pólvora, uma crise do lado do Parque São Jorge, e o Morumbi com o Thiago Carpini ganhando muita moral para agora, para esse começo de temporada. Um clássico que acontece com menos de um mês de preparação dos dois times, então é muito complicado também de falar, de cravar algumas coisas, citar que já tem muitos acertos, mas por outro lado já é possível apontar alguns erros, valorizar alguns lados dos dois times, mas apontar muitos erros, principalmente para o lado do Corinthians. Em relação às escalações, a gente não teve muitas surpresas. O São Paulo entrou com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e o Alisson, Wellington, Rato, Luciano, Lucas e Caleri, o time que já tinha uma escalação bem parecida com o que superou o Corinthians lá na Copa do Brasil. Do outro lado, o Timão teve Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo, voltando ao time titular por conta da lesão do Palácios, Ranieri e Maicon. Mano apostou mais uma vez no Fausto Vera, dessa vez jogando um pouco mais pela direita do campo. Matias Rojas mais centralizado, Romero e Yuri Alberto. E a gente viu uma partida, um clássico que refletiu muito o momento atual das duas equipes. Ontem no Corinthians Maltecia, na segunda-feira, eu achei que ia ser um empate, o pessoal da bancada também estava indo nessa linha. Os torcedores que votaram na enquete também estavam muito empolgados, todos estavam também, a maioria dos votos foi que o tabu seria mantido. E a gente viu um jogo até que equilibrado na primeira etapa, com pouquíssimas chances de gol. O Corinthians tendo um pouco mais de controle da bola, principalmente com um bom começo de jogo do Félix Torres, o Ranieri jogando bem, o Corinthians controlando a bola, mas de novo pecando, né, no momento ofensivo, na hora de criar a jogada, de ter um lance dentro da área, fazer uma tabela para conseguir. O Rafael trabalhou muito pouco no primeiro tempo. E o São Paulo abriu o placar num dos vacilos defensivos do Corinthians, algo que é até normal de você pensar nesse momento de um time que está reformulando. A gente falou do time base do Corinthians da última temporada, são diversas mudanças. A bola vem do lado esquerdo, vem do lado direito do ataque São Paulino, nas costas do Hugo, tá marcando a bola, vem uma virada de jogo, vem nas costas do Fagner. O Fagner já estava no momento ofensivo, o Félix Torres não consegue. O Caleri, muitos méritos para o Jonathan Caleri, centroavante do São Paulo, ganha do Félix Torres no corpo de uma forma totalmente legal e finaliza sem chances de defesa para o Cássio, abrindo o placar ainda no primeiro tempo, com 20 minutos da primeira etapa. E o primeiro tempo ainda foi, o Corinthians não apareceu, não sentiu o gol, mas também não conseguiu melhorar e o São Paulo estava controlando, só que veio um lance aos 43 minutos que deu muita repercussão. O VAR acabou. O Luciano já estava provocando os jogadores do Corinthians, né? Tem todo um histórico com relação de ele saiu pela meio que ele saiu bravo, né, do Parque São Jorge, e ele é um jogador que costuma causar muito na Neoquímica Arena nos jogos que ele está presente por lá. E ele estava tentando elevar alguns jogadores e alguns jogadores do Timão entraram na pilha. O Michael já tinha entrado no lance um pouco mais pesado com ele. E acontece aos 43 minutos. O Caetano dá uma entrada, levanta o braço. Então é aquela coisa que o juiz, o VAR, chama o juiz da partida e sugere a revisão no VAR e interpreta como sendo uma tentativa de agressão. O braço do Caetano um pouquinho levantado. Gera um pouco de polêmica. Eu vi muita gente falando que foi exagero, outros falando que foi acerto do juiz, então, e acaba tomando vermelho direto. O Corinthians jogando mal no primeiro tempo com um a menos. Volta para a segunda etapa, o Mano tenta começar a arrumar o time e o São Paulo controlando o jogo. E a gente vê que só o São Paulo ainda consegue ampliar o placar, né? Bem no segundo tempo, tem as mudanças dos dois lados. O Luiz Gustavo, numa falha da defesa do Corinthians, né, cabeceia, um escanteio, ele cabeceia e acaba vencendo o Cássio também, outra bola indefensável para o goleiro do Timão, 2 a 0.
com um a mais, a partida parecia totalmente decidida. E algo que muda um pouco, né, faz o Corinthians entrar na partida, são de repente as mudanças que o Mano começa a fazer na segunda etapa, começa a colocar a molecada para jogar. Então a gente vê o Kaique, vê o Rian, vê o Arthur Souza entrar na partida, o Wesley também já tinha entrado, para tentar dar um gás, para tentar, pelo menos na empolgação, jogadores que estavam com o apoio da torcida. E o Corinthians consegue o primeiro gol, né? Já no momento que estava tentando no sufoco, o Arthur Souza nos acréscimos faz uma falta, que também teve toda uma polêmica em relação ao Raul Gustavo, né? Cobrando o Caleri, teve o clima normal de clássico. A bola acaba sobrando para o Arthur Souza, ele faz o gol e inflama, né, o Química Arena, mas faltando poucos minutos e muito mais na empolgação. O torcedor corintiano acredita que de repente poderia haver um empate, né, manter o tabu, mas tecnicamente o Corinthians não criou. O resultado de vitória do São Paulo foi mais que merecido. Para trazer para vocês alguns números que você tocou aqui, em termos de finalizações foi bem similar. O Corinthians finalizou 13 vezes a gol contra 12 do rival. 4 dessas foram no alvo por parte do Timão, apenas 3 do São Paulo, mas um aproveitamento ótimo, né? De 3 chutes que foram no alvo, 2 acabaram vazando o Cássio. São Paulo teve muito mais posses de bola, o Corinthians errou muitos passes, outro grande problema, né? 76% de precisão do passe contra 87% do São Paulo. E isso influenciou. Então aí as cartões vermelhos, foram 5 cartões amarelos, né? 2 para o Corinthians, 3 para o São Paulo, o cartão vermelho, mas que traz aquela coisa de você começa a entender os dois lados e vamos lá. O São Paulo termina o clássico com vários jogadores, assim, encerra o tabu. O Carpini, antes do jogo, no final de semana, comentou que esse time não estava presente esse elenco não estava presente em vários jogos do tabu de não vencer na Neoquímica Arena, então a pressão não é nossa. O Carpini foi totalmente correto nisso. Ele tirou das costas, mas, claro, todo mundo sabia que o São Paulo queria, já bateu na trave em 2023, quando no momento que o Corinthians não estava bem no campeonato, estava com vários problemas naquela época com o Luxemburgo, e o Corinthians manteve o tabu, e vem agora, né? O Corinthians chegou à sua terceira derrota seguida, teve a derrota para o Ituano, teve a derrota para o São Bernardo, e agora tem essa derrota em casa para o São Paulo, né? Encerra o tabu, algo que vai gerar toda uma pressão. Do lado do Corinthians realmente vai ter a pressão em cima da diretoria, em cima do Mano Menezes, em cima de alguns jogadores. Em termos de destaques da partida, citar uma ótima atuação do Caleri, deu muito trabalho para a defesa do Corinthians. O Wellington Rato também foi um outro grande jogador. Nós não vimos o Lucas Moura aparecendo tanto, mas nem precisou realmente. O Wellington realmente foi muito seguro. A dupla de zaga formada pelo Diego e pelo Arboleda acabaram entrando bem em campo, acabaram fazendo também, anulando muito bem o Corinthians. Do lado do Timão, do lado alvinegro, para mim, eu acho que dos poucos destaques da partida, eu coloco o Ranielli, das contratações, realmente jogou, manteve ali, foi o cara que teve um cabeceio perigoso, na marcação foi um cara que se destacou, tentou ajudar a marca, tentou ajudar o momento ofensivo, e vou elogiar muito a molecada que entrou no segundo tempo. Eu acho que a gente vem falando, principalmente quem acompanha nossas lives, a gente fala de testar a base, e Rian, Arthur Souza, o próprio Raul, que entrou numa fogueira, né, para recompor a defesa, e o Kaique, na verdade, o Arthur e o Rian foram os dois caras que mais acho que fizeram o Corinthians entrar no jogo, mesmo com um jogador a menos, com um atleta a menos. Claro, foi muito pouco para conseguir. E como eu citei, não era merecido, o Corinthians não mereceu sequer o empate na Neoquímica Arena. O São Paulo teve uma partida mais controlada, segurou muito bem a posse de bola. Quando tomou um gol, foi muito na empolgação da torcida e nos acréscimos. Poderia ter sofrido o empate, mas para mim não seria justo o São Paulo não ter vencido o clássico na Neoquímica Arena. Em relação a jogadores que não se destacaram, né? Aí eu vou citar o Luciano. O Luciano não fez uma boa partida, mas foi importante para enervar o ritmo, os ânimos dos jogadores do Corinthians. Então, nessa parte ele foi importante, mas tecnicamente não fez uma boa partida. Só que do lado alvinegro a gente teve vários problemas. O Félix Torres começou bem, mas errou vários passes. Então, hoje, da fogueira que ele já estreou, hoje foi uma partida que ele não rendeu. Maicon, como eu falei para um pessoal no grupo, está extremamente regular em 2024, não fez uma boa partida, mas eu vou colocar novamente dois jogadores que hoje também. O próprio Romero não conseguiu jogar muito bem.
acabou sendo o Romero que a gente está mais acostumado, né? Teve muitos problemas, mas não faltou entrega, mas não entra nos piores. Acho que para mim, dos jogadores que deixaram mais a desejar, o Michael acabou falhando bastante. Fausto Vera, numa invenção também do Mano Menezes de colocar ele jogando aberto pela direita, como um falso ponta quase, mas errando diversos passes. E o Rojas, que eu e o Manolo, né, que aqui do canal Futebol já falou várias vezes, e o pessoal insiste e fala, o Rojas joga fora de posição. Novamente, o Mano Menezes aposta no Matias Rojas jogando como meia, com liberdade para criar. Tinham três volantes hoje, então ele não tinha tanta necessidade de marcar. E mais uma partida abaixo. Eu citei na última live, né, ontem, na segunda-feira, que o Rojas, para mim, ele estava mais participativo com o São Bernardo, mas contra o São Paulo ele foi uma figura nula. O que o clássico deixa de lição? Para o São Paulo mostra um bom momento, o Carpini tira um peso nas costas, mesmo que não vença o Palmeiras no final de semana, consegue vencer o rival, o Corinthians, fora de casa, naquele momento de reformular o elenco. Então, tira muito aquela pressão que todo mundo tinha também aquela dúvida, como é que será o São Paulo no primeiro clássico pós-Dorival, o Carpini chegando de um bom trabalho no Água Santa, um bom trabalho no Juventude, mas chegando agora, né, um técnico novo para pegar um time grande. E ele deu uma resposta, por mais que o Corinthians também esteja num momento extremamente bagunçado, mas o São Paulo, com todos os méritos, venceu o Timão na Neoquímica Arena. Pro lado do Corinthians, é um cenário de crise. Não dá para não falar que hoje, que a semana do Corinthians vai ser extremamente complicada. Mano Menezes errou na escalação. Você não pode apostar em jogadores que não estão rendendo, ainda mais com jogadores da base que estão no momento melhor, com o emocional melhor, o psicológico melhor. Você tem jogadores que não estão rendendo em 2024 e aí você coloca. O meio de campo continua sem criar, então você apostar no Fausto Vera, que já viu que não está dando certo, apostar no Rojas, que já viu que não está dando certo, hoje não merece nem ser o primeiro reserva do time, na minha opinião. O próprio Yuri Alberto, também hoje, aquilo que também que a gente sempre fala também em algumas partidas, o Yuri Alberto é um cara que briga, que consegue pelo menos não sem, o Yuri hoje também, além de a bola não chegar para finalizar, errou vários domínios, o momento psicológico, o momento técnico do Yuri também é muito ruim. Então, são alguns jogadores que o Mano precisa pensar, rever o momento deles no Corinthians agora. Esse momento de reconstrução tem jogador que não merece continuar titular. Então, vamos ver contra o Novo Horizontino o que vai acontecer, o Corinthians vai trazer de novidade. Deve ter estreia do Garro, mas se o Mano Menezes tiver um pouco de, vamos assim, tiver um pouco, talvez, é que vai ser, o Novo Horizontino vai ser uma pressão, porque imagina, um quarto tropeço, mas, na minha opinião, o Mano precisa mexer muito nesse time. A linha defensiva tá indo bem, não vou crucificar o Caetano pela expulsão, foi foi desnecessário, abriu margem, mas eu não vou crucificar o Caetano porque acho que é um bom zagueiro. Mas o Mano já vai ter que mexer, então deve começar no final de semana com o Torres e o Caetano. O Hugo vem sendo regular. Ranielli, tranquilo. Entre Fausto Vera e Maicon, escolhe um dos dois, não dá para ter os dois. Os dois estão muito mal. Eu ainda dou uma chance pro Maicon, mas Rian, Breno Bidon, Matheus Araújo, esses caras precisam estar na frente de Fausto Vera, na frente de Rojas. Garro estreou? Vamos ver o que ele vai colocar para a criação. Romero foi mal hoje contra o São Paulo, mas eu não vou cair em contradição. Em outras lives falei que o Romero, do meio para frente, vem sendo o jogador mais regular, merecendo ser titular. Foi mal no clássico, beleza. Foi mal com o São Bernardo também, mas também teve chances e acho que teve. Não vou crucificar. Então o Romero, para mim, eu manteria time titular, mas hoje, como companheiro, até para preservar o jogador, eu tiraria o Yuri Alberto do time. Então a gente vai. E o São Paulo, né, também, para finalizar o vídeo, o São Paulo vai ter o jogo contra o Palmeiras no final de semana, né? A Supercopa. Decidiu o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O São Paulo vai empolgado para pegar o Palmeiras, né? Poupou jogadores contra a Portuguesa. O Carpini, inclusive, tem esse lado bom, né? Pro lado do torcedor tricolor, porque o Carpini, com o placar de 1-0, um jogador a mais, ele foi poupando os jogadores, então ele terminou a partida, o Rafinha saiu de campo, o Luciano saiu de campo, tudo bem, o Luciano saiu para não ter problemas, mas o Lucas saiu, o próprio Wellington também, o Wellington Rato, então ele foi poupando para ter esses caras no melhor condição para encarar o Corinthians. Então a gente vai aguardar o que vai ver o final para encarar o Palmeiras, desculpa. Então a gente vai ver o que vai aguardar, o que vai ser nos próximos dias. O Corinthians com um barril de pólvora, inclusive a pressão muito grande em cima do Augusto e do Rubão, porque perdeu o tabu na gestão deles, não deram entrevista na zona mista, acabaram não aparecendo, a torcida
Inclusive teve gritos da torcida, da torcida presente na Neoquímica Arena, cobrando o jogador, cobrando nominalmente o Augusto Melo. E do lado do São Paulo, claro, é um clima de tranquilidade para encarar o Palmeiras no próximo final de semana. Beleza, galera? Abraços!